Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vamos orar. Pai, nessa noite fala conosco através da tua santa palavra, que teu Espírito me conduza, me dê sabedoria, discernimento, dá-nos poder e unção, que possamos trazer uma palavra a cada coração nessa noite, a palavra que o Espírito está direcionando ao seu povo nesses dias, a esta nação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém? Aqui na palavra de Deus diz que o povo de Israel estava debaixo do domínio dos midianitas. Midianitas são os inimigos. E nós também, a nação brasileira, tem estado por anos debaixo do poder, não dos midianitas, mas os midianitas aqui representam o inimigo, o poder do inimigo, o poder de Satanás, o poder das trevas, o poder das potestades e principados que se levantaram contra esta nação e que também se levantaram contra nós, né? Porque se a nação sofre, também nós sofremos, amém? Interessante que no versículo 1, diz que os filhos de Israel, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então, a nação de Israel estava na mão dos midianitas porque quem havia deixado? Deus. Quem havia permitido? Deus, né? Como Deus também permitiu que nós ficássemos na mão do inimigo nesta nação, por muitos motivos. Aqui a palavra de Deus diz que Israel fez o que era mal, né? Se você ler, quem já leu o livro de Juízes, o povo de Israel muitas vezes deixava o Senhor, né? Ia buscar outros deuses, falsos deuses, deus de barro e pedra e ouro, imagens. Desobedecia a Deus. E por isso, muitas vezes, Deus permitiu o mal como uma forma de disciplina, de ensino, né? Para que eles aprendessem a buscar o Deus verdadeiro. Como nós, essa nação também, povo de Deus, muitas vezes, hoje não deixamos a Deus por imagens, idolatria, mas deixamos de buscar a Deus como deveríamos, né? Deixamos de invocar a Deus, deixamos de orar, de ler a sua palavra. Não obedecemos a Deus. Onde são os motivos que desagradam a Deus? O pastor no domingo pregou um deles, né? De muitos não têm deixado todas as coisas, não têm deixado as suas coisas, sua vida profissional, material. Quer dizer, o que o pastor quis dizer com isso? Não tem dado tempo para Deus. Não tem colocado Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Não tem obedecido o chamado. E vocês vão ver aqui que Gideão teve um chamado, né? Por isso Deus permitiu o mal sobre Israel. E por isso Deus tem permitido o mal sobre o seu povo, o povo de Deus, e sobre essa nação também, que não busca Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, mas também tem buscado em idolatria, em feitiçaria, em homens, né? O socorro, ajuda. Mas quando a coisa aperta, né? Aí quando o negócio chegou no limite, como esta nação está no limite, como o povo está no limite, aí se lembram de invocar a Deus, né? E
o que acontecia lá com o povo de Israel, sob a opressão dos inimigos? Olha o que acontecia. Os inimigos vinham e tiravam tudo do povo de Deus. O inimigo destruía, né? O inimigo, ele pilhava, ele roubava, ele saqueava tudo que Israel plantava, né? Plantavam, e vinha o inimigo com tudo, e diz a Bíblia, como gafanhotos, né? Como gafanhotos. E nós tivemos todos esses anos debaixo dessa situação. Nós, o povo brasileiro, a nação foi roubada, foi saqueada, foi destruída, né? Muitos setores da nação, como a educação, como a segurança, a saúde, né? Foram roubados, saqueados, destruídos. E nós estamos vivendo, então, este tempo, né? Um tempo que o inimigo, porque não são pessoas, mas Satanás que está por trás, e também que traz a destruição. Porque mesmo que Jesus diz lá em João 10:10, porque o inimigo vem para o ladrão, né? Esse povo aqui era ladrão. Eles vinham, roubavam tudo, pegavam tudo, aqueles que eles não pegavam, eles destruíam, eles saqueavam. Assim é o efeito, e assim faz Satanás, né? Porque Jesus diz que o ladrão vem para o quê? Roubar, matar e destruir. Então a nação de Israel estava destruída, né? Estava debilitada. Olha que coisa tremenda no versículo 4. Então no 3 diz que os inimigos subiam, no 4 dizia, olha, não deixavam em Israel sustento algum. No 5, eles diziam, olha, eles eram como gafanhotos, né? Que vinham com uma multidão para roubar, saquear e destruir. E chegou nessa situação tal, né, que já não tinham que comer, tinham que se esconder as coisas. Olha onde chega, olha um povo que deixa o seu Deus, uma nação que não busca Deus. Deus entrega a pessoa na mão do inimigo para disciplinar. A pessoa ela vai perdendo tudo, né? Aqueles povos midianitas, né, os amalequitas, eles iam tirando tudo. E muitas vezes na vida do cristão, na vida do povo de Deus e dessa nação, o inimigo foi tirando. Foi tirando. E hoje nós vemos um quadro nessa nação que tiraram tudo, tiraram o emprego, né? Tiraram saúde, tiraram a segurança. É assim que fica. Por quê? Deus está no controle dessa nação. Deus está no controle da vida do seu povo. E Deus permitiu. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o mal. Deus estava disciplinando aquela nação para que aquela nação se voltasse para Deus, buscasse ao Senhor, amém? Novamente se voltasse para Deus para buscar, para adorar, louvar, orar, para obedecer a sua palavra. Assim é também aquele que se diz cristão, está afastado, está longe, não põe Deus em primeiro lugar, não obedece a sua palavra, não segue os seus mandamentos. Muitas vezes Deus permite o inimigo para que essa pessoa volte para o Senhor, amém? Foi o que aconteceu aqui no versículo 6. Para que ela se volte para Deus. Assim Israel ficou muito debilitado, fraco, né? Um povo enfraquecido, destruído, desanimado, revoltado, desmotivado, né? Então o povo ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, do inimigo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Aí quando chegou no limite, aí quando o negócio estava feio, aí quando não tinha mais o que fazer, lembraram do Senhor, né? E clamaram e buscaram. Deus podia falar assim, agora, né? Agora que vocês não estão clamando a mim. Mas Deus é um Deus amoroso, amém? Deus é um Deus misericordioso. Deus é bom. E diz a palavra aqui, se o ímpio, se o pecador, se o povo de Deus se humilhar e orar e me buscar, amém? Deus vai ouvir dos céus e Deus vai abençoar e vai sarar a nação e vai dar vitória, amém?
Deus já vendo tudo isso, porque tudo isso que nós passamos nesse país, nesses anos, Deus estava no controle. E nós orávamos e clamávamos, Senhor, olha a situação desse país, ninguém aguenta mais. E nós orando, e o Senhor ali no controle. Mas agora, ouçam bem, agora, desde quando o Espírito Santo levantou as igrejas, levantou esta igreja, para orarmos, clamarmos, Deus falou, eu vou mudar a sorte, amém? Eu vou atender a oração, o clamor, assim como Deus atendeu o clamor do povo de Israel naquele tempo, Deus também vai atender o clamor do seu povo nesta nação, amém? E Deus vai mudar a sorte, Deus vai atender, Deus vai dar finalmente a vitória. E Deus vai nos livrar, como livrou Israel. Deus vai nos livrar da mão dos midianitas, da mão dos inimigos. Amém? Aleluias. Diga glórias a Deus. Deus ouviu oração. Deus é bom. Quando você se humilha, Senhor, é verdade. Eu não tenho te buscado, não tenho feito a tua vontade, não tenho orado, não tenho me consagrado, não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar. Mas quando a gente vê que as coisas estão cada vez piores, as coisas não vão, são ruins, há necessidades das mais diversas, há um aperto, quando nós buscamos ao Senhor, oramos e nos humilhamos, Ele nos atende, amém? E foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu. E Deus veio então ao encontro do seu povo. E Deus veio ao encontro de um homem que se chamava Gideão. Deus havia então atendido a oração, Deus havia ouvido a oração, o clamor do seu povo. E Deus vem então e fala com esse homem, o Gideão, e faz um chamado para ele. Nesta noite, Deus está fazendo um chamado para nós. Amém? Nesta noite, Deus está fazendo um chamado à nação. Ele vai nos chamar, nos convocar, Ele vai nos dar a vitória e Ele vai nos dar as estratégias, amém? De como vamos obter a vitória. Então diz o versículo 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Nessa noite o Senhor está aqui, amém? Nessa noite o Senhor está falando assim, olha, eu sou contigo, amém? Eu sou contigo, povo valente. Deus é conosco, Deus sempre foi. Sempre era e é e há de ser. Não é porque nós estamos passando nos problemas, nas lutas, nas adversidades, nos problemas, nos apertos, na escassez, no deserto, debaixo da mão do inimigo, que Deus não estava conosco, que Deus não esteve conosco todo esse tempo. Não, ao contrário, estava todo o tempo, porque Ele tinha um propósito, amém? Ele tinha um propósito de nós o buscarmos mais e que o mal iria se reverter em bem, íamos aprender na prova, na luta, na dificuldade, na disciplina e na correção, amém? E Deus então fala para ele, homem valente. É interessante que Deus, sabendo que o povo já estava debilitado, fraco, né? Desanimado, revoltado, Gideão estava ali, indignado. Que situação estamos passando? Não é possível nós chegarmos nessa situação. Não é possível o país chegar nessa situação. E Deus, então, Ele faz, olha como Deus tem a psicologia certa, né? Estava ali desanimado, alheio, se escondendo, né? E Deus fala, homem valente. Nossa, Deus levanta, né? O astral, a moral, o ânimo da pessoa, amém? Nesta noite Deus está levantando o nosso ânimo, amém? E Deus também vai levantar o ânimo desta nação, amém? Aleluias. E Gideão então fala assim, né? Gideão não entende muito o que Deus fala, mas depois ele vai entender. Então Gideão falou, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que interessante, é o que muitas vezes nós, povo de Deus, povo da nação e a nação fala: nossa, mas Senhor, por que está acontecendo isso, né? Se eu te sirvo, né? Se eu sou teu, se eu creio em ti, né? Por que eu estou passando por tudo isso? Se eu venho à tua casa, se eu sou dizimista, né? Tantas coisas a gente pergunta para Deus, né? Por que estou passando por isso? Por que está acontecendo tudo isso, né? Se o Senhor é comigo, né? Porque Deus não falou assim que o Senhor é contigo para ele? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo só coisa ruim comigo? Porque só problema, Senhor. Estou cansada, é um atrás do outro todo dia. Tem dia que é 2, 3, meia dúzia, né? Porque no mundo tereis aflições. Amém? Porque também o próprio Deus, muitas vezes não, como a palavra dele mesmo fala, ele permite que nós passemos por isso. Porque Deus não nos ama, porque Deus não está conosco. Não, é para nós aprendermos, crescermos, nos humilharmos, buscarmos mais a sua face. E entendermos que Deus tem poder. Amém? Mas também sabemos que toda vez que nos afastarmos, nos desviarmos, deixarmos, não colocarmos Deus em primeiro lugar, a coisa vai apertar. Amém? Como a situação tem apertado nesse país, né? Nessa nação. E muitas vezes nós, povo de Deus, temos perguntado: Senhor, por que o Brasil está passando nessa situação? E nós estamos indignados, é ou não é? De ver o país totalmente destruído, sem recursos, sem dinheiro, falido, né? Um país que está devendo, um país que você só vê notícias ruins de corrupção, de gente roubando e faltando para tudo quanto é área e situação. E nós ficamos indignados com isso, com os roubos, roubalheira, as injustiças. E nós ficamos também indignados nesta nação, como que essa nação parece estar sem governo, né? Ninguém manda aqui. O camarada está na prisão, na cadeia, e está ditando ordens lá para um partido. Aí um juiz resolve uma coisa, aí o outro pega e fala que não é aquilo. Então, aonde estamos? Como está o nosso país, nossa nação? Porque ficou e Deus permitiu, porque Deus está tratando esta nação e permitiu ficar na mão dos midianitas, do inimigo. Porque Satanás, que esteve e está durante todo esse tempo esteve atrás desse partido, né? Um partido que visava só o poder, só seus interesses, e trouxe todo esse mal, toda essa corrupção para a nação. E nós ficamos indignados e pensando: o que fazer? Só Deus pode fazer, e só Deus pode mudar essa situação. Mas ele vai usar, como ele usou Gideão, ele vai usar homens e mulheres para fazermos a diferença nessa nação. Amém? Deus chamou e Deus usou a Gideão. Deus hoje está nos chamando. Deus hoje está chamando os cristãos, o povo de Deus, nesta nação, para fazer a diferença, amém? Para nos levar à vitória. Deus vai usar o seu povo para trazer a vitória para esse país, amém? Aleluias. Quantos creem, digam glória a Deus. Aleluias. Então Gideão estava meio que revoltado, e ele fala: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quantas vezes falamos isso? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está ouvindo a minha oração, né? Não, a palavra de Deus diz: pode uma mulher que amamenta seu filho esquecer do filho a quem ama e amamenta? Deus fala: pode ser que sim,
Mas eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? O Senhor não se esquece de nós, Ele não nos desampara, Ele é fiel, Ele cuida, Ele provê e Ele está no controle de todas as coisas. Gideão falou, mas o Senhor nos desamparou? Olha a nossa situação na mão dos inimigos. Deus falou, não. Tem nada desamparado, nada esquecido. Está tudo debaixo da minha mão, do meu controle e da minha vontade. Amém? Como está a nação? Está debaixo da mão do Senhor. Então continua. Mas Deus sabia como estava o coração dele. Amém? Irmãos, Deus sabe como está o seu coração, né? Suas fraquezas. O ser humano é fraco, né? É frágil, é vulnerável, né? Como diz aqui, debilitado. O ser humano muitas vezes fica indiferente, alheio, né? Se escondendo nas covas, nas cavernas. Deus sabe as nossas fraquezas, limitações. Amém? Deus também sabe o estado que está esta nação. E Deus, com amor, Ele não está ouvindo essa lamúria, né? Essa lástima nesta nação, essa reclamação, essa indignação. Deus, Ele vai direto ao ponto, como está indo conosco nesta noite, amém? Então, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus está fazendo esse chamado para nós e para a nação. Vai nessa força e livre Israel da mão dos midianitas. Eu não estou te enviando? E Gideão poderia falar: força? Que força? Eu não tenho nenhuma força, né? Todos nós estamos debilitados, fracos, cheios de problemas. A nação está uma nação mergulhada nas necessidades, nos problemas. Que força! A força é Deus nas nossas vidas, amém? Nós não temos força, mas a nossa força vem do Senhor. Vai nessa tua força. Que força? A força que o Senhor nos dá, amém? A força que é o Senhor, porque a palavra de Deus diz que nosso Deus é o Deus forte, amém? O Deus que nos dá força. Então, Gideão fala ao Senhor. Então ele disse, Gideão se sentia fraco mesmo, incapaz. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Veja, versículo 15. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, Gideão deu desculpas, né? Gideão falou assim: mas eu sou fraco, eu não sei nem o que fazer. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho estudo. Quantas vezes o Senhor mostra para a gente, né? Estamos orando, e Deus fala conosco: faça algo, e você fala: mas o que eu vou fazer? Né? Eu não sei, eu não sei o que eu faço, eu não tenho dinheiro para resolver isso, eu não tenho o que fazer. Mas Deus está falando: vá e faça, porque o Senhor é contigo. Quantas vezes nos achamos assim, nos desvalorizamos: eu não tenho estudo, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não tenho condição, eu não sou esperta, né? Eu não sei nem falar. Mas Deus não quer saber das nossas desculpas. Deus não quer saber se somos incapazes, somos fracos, porque quem vai na nossa frente é o Senhor, amém? Aleluia, não vai ser você, amém? Mas Deus está falando: vá, dê um passo. Então, Deus também não ouviu aquelas desculpas, né? Eu sou pequeno, eu sou menor, eu não sei nem abrir a boca. É verdade. Tem gente que não sabe abrir a boca aqui na sua casa, não tem autoridade, né? Não sabe falar, não sabe educar, não sabe orientar, não sabe aconselhar, não sabe tomar uma postura. Mas Deus está falando: se você ouvir a minha palavra, se você atender o meu chamado, se você entender que aquele que está com você é o mais forte, você vai ser vitorioso. Amém? Aleluias? Olha o versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que Deus está falando para mim e para você? Não dê desculpas. O que Deus está falando para essa nação? Não dê desculpas. Já que eu estou contigo. Quem está contigo? Quem é com você?
O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e terra. O Deus que tem todo o poder. Diga para você, diga seu nome, diga assim, Margalete, já que estou contigo. Você pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Amém? Aleluias. O maior está comigo, o maior está com você, o maior está com o povo de Deus que está nesta nação. Então nós não podemos temer homens, nada, principados e potestades, nem dominadores desta nação, nem os inimigos. Amém, aleluias? Porque Ele está comigo, Ele está com você. Nessa noite o Espírito Santo quer que você repita. Repita aí, Marlene. Já que estou contigo. Já que estou contigo. Por quê? Porque Gideão era só um, né? Esse povo que vinha aqui era multidão, né? Multidão, como diz a Bíblia, parece que era uma multidão de gafanhotos, de tantos que eram. Mas como eles iriam vencer aqueles inimigos? Eles eram menores em quantidade, mas o maior estava com ele. Você pode ter fraquezas, medos, dificuldades, você pode ser incapaz, você pode achar que você não tem força, nem sabedoria, que você talvez seja despreparada, mas diga, já que o Senhor está comigo, eu vou vencer, amém? Quantos vitoriosos tem aqui nesta noite? Amém, aleluias. Então no capítulo 7, depois que Gideão ouviu a voz de Deus e obedeceu, porque o segredo é obedecer. Diga, o segredo é obedecer, amém? Se o povo de Deus obedecer às instruções de Deus e fizer como Deus está fazendo e crer que o maior está conosco, então nós vamos ter a vitória, amém? Você vai ter a vitória. Capítulo 7. Gideão, olha só o título. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então no 7:1, Gideão vai então e ajunta todo um povo lá para ir guerrear, né? Eles teriam que guerrear contra o inimigo. E no versículo 2, presta atenção, leia aí comigo, atentamente. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Gideão tinha chamado, não sei quantos mil homens, já vamos ver aqui, para guerrear. Mas Deus fala para ele: não, é muita gente. Eu quero pouca gente, para mostrar a minha glória, o meu poder, amém? Israel não poderia falar: não, nós ganhamos porque a gente conseguiu ajuntar um exército grande. Não, eles nem tinham um exército grande, é verdade. Mas Deus falou: não, a glória aqui vai ser minha, amém? Aleluias. Então, olha o que Deus mandou eles fazerem. Versículo 3, mandou Gideão fazer. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então Deus não se agrada de quem é tímido e medroso, né? Deus quer um povo que corajoso. Deus quer homens e mulheres corajosos, que não tenham timidez. Deus quer um povo nessa nação que não tenha medo, que não sejam tímidos de se posicionar nesse tempo de eleição, amém? E olha que interessante, quantas pessoas tinham? Então, quantos voltaram que eram tímidos e medrosos? 22? Quantos aí? 22.000, né? Como tinha gente tímida e medrosa. E homens, hein? E quantos ficaram? 10.000. Então, quantos tinham? 32.000, né? Tinha 32. 22, que é mais que o dobro, né? Voltou porque tinha medo, né? E tímidos, quer dizer, eles não queriam enfrentar, eles queriam se esconder, fugir daquela situação. Então Deus falou assim, versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali os provarei.
Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante se abaixou e de joelhos a beber a água. Deus falou: quem abaixar lá na água e beber que nem cachorro, né? Com a língua lá, esse tira fora. E quem pôr a mão e colocar na boca é esse. Olha o critério interessante, né? Que Deus estava escolhendo, né? E com esses 300 homens, hoje nós vamos pregar sobre isso. Com esses 300 homens, eles venceram, amém? Eles venceram a guerra de uma multidão, porque Deus queria mostrar para aquele povo: olhem para mim, que o poder, que a vitória é Deus quem dá, amém? Não vem de homem, não vem de um exército grande, não vem de políticos, né? Não vem de salvadores da pátria, mas vem do Senhor, amém? E aqui no versículo 18, para encerrar, Gideão, ele deu as estratégias. O Espírito Santo já tinha colocado no coração dele as estratégias de como ele ia fazer. Primeiro Deus orientou e deu estratégia. E depois próprio Gideão, pelo Espírito, teve as estratégias. Versículo 18. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens. Então, aqui antes, vou explicar. Gideão combinou com eles de levar trombetas e um cântaro com uma tocha acesa dentro. Esse era o plano que Deus havia colocado no coração. Então, 300 homens com trombetas, ele dividiu aquele grupo em 3, né? E ele disse: olha, quando eu tocar, vocês também vão tocar a trombeta. E vocês vão gritar: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os seus 100 homens, que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio na vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocados os guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E ainda exclamavam: pela espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial do inimigo, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer, e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os medianitas. Amém? Olha o que Deus fez, né? Algo sobrenatural. Quando aqueles homens tocaram as trombetas, Deus certamente multiplicou aquele barulho, aquele grito. Estavam divididos, o inimigo, quando o inimigo viu aquilo, acordou, falou: nossa, tem um grande exército aqui à nossa volta. E escuro à noite, começaram a se matar um ao outro. Deus fez o que ele fez em várias ocasiões, né? Com Senaqueribe, na palavra de Deus. Ele usou a mesma tática. Um lutando contra o outro, contra Josafá, um contra o outro. Os inimigos se destruíram, os próprios inimigos se mataram, os próprios inimigos se destruíram. E Deus mostrou que a vitória venha do Senhor, amém? Eles não precisaram fazer nada, porque quando chegaram lá, a maioria mortos e outra maioria fugindo, né? Então eles
rodearam o inimigo e foi mais fácil a vitória, amém? Assim o Senhor deu vitória ao povo de Israel, e assim o Senhor vai nos dar a vitória, amém? A vitória do seu povo. Você só precisa buscar a Deus, seguir as suas orientações, as suas instruções, crer que o maior está conosco. Não importa a multidão dos problemas, não importa a multidão das dificuldades, não importa o tamanho do problema, do tamanho do inimigo, o tamanho da tua necessidade. Já que Deus é contigo, você vai vencer. Amém? Aleluias! Você vai vencer o inimigo que tem se levantado na tua vida, na tua casa, na tua família. E nós vamos vencer. E aqui, para encerrar esta parte com a nação, nós vamos vencer o inimigo que está sobre esta nação. Amém? Deus tem mostrado nesses tempos, quando Deus nos chamou para orar, toda a nação orando, todo o povo de Deus, estamos orando, o Espírito Santo falando, vão orando por essa nação, por esse tempo de eleição. Mas só de um tempo para cá que Deus começou a mostrar que o inimigo que estava sobre essa nação não só estava nos roubando, né? Destruindo as coisas materiais, deixando de atender às necessidades do povo, como também o Senhor nos mostrou potestades e principados que querem, né, dominar esta nação, dominando no poder e dominando no pior caso possível, que é estar influenciando uma nação, jovens, crianças e adultos, a aceitar a sua doutrina, a sua ideologia, colocando nessa nação, e o povo de Deus estava desapercebido. Nós só tivemos conta dessas coisas porque nós pensávamos que política, eleição, o povo só queria poder, queria cargo, né? Queria ser um senador, um deputado, uma disputa de poder, ganhando dinheiro e tendo vantagens, né? Mas não. O Senhor nos alertou nesses últimos dias sobre a potestade e principados que estavam sobre essa nação para destruir, e esse era o maior intuito do inimigo aqui, Satanás agindo nesta nação, destruir a nação através do falso ensino, da ideologia do comunismo, do socialismo, cujo objetivo é tirar Deus da nação, né? Desprezar tudo aquilo que vem de Deus e da sua palavra, né? Porque não é só uma questão financeira, mas é uma questão espiritual. Satanás entrou aqui para destruir os valores desta nação. Um povo que busca a Deus, um povo que teme a Deus, um povo que crê na sua palavra, para que tudo isso viesse a ruir, viesse a cair por terra. Por isso, nessas eleições, Deus está convocando, diga convocando, chamando o povo brasileiro, né? A nação brasileira, os cristãos. Não importa que sejamos poucos, não importa que sejamos esses 300 aí, amém? No meio da nação brasileira. Mas se Deus é conosco, amém? Ele vai nos dar vitória contra esses principados e potestades que estão agindo nessa nação há muitos anos e tentando destruir a nação brasileira. E nós podemos mudar, amém, essa situação. Nós podemos vencer o inimigo, a Satanás. Como vamos vencer? Pastora, nós vamos guerrear, nós vamos fazer uma guerra de armas. Mas o Senhor nos dá a instrução. Sabe qual é a nossa arma para lutarmos contra o inimigo? O voto. O voto. Então, o que o Espírito Santo também está nos falando que muitos crentes, cristãos no tempo de eleição, falavam assim, eu não vou votar não, eu não gosto de participar, eu não gosto de política, né? E por causa disso, olha só quem ficou lá nesses anos todos. Deus está nos chamando, Deus está nos dando estratégia. Lembra-se que Gideão, o povo de Deus, estava em cavernas, né? Estava em covas, estava escondido atrás de coisas
fortificadas, Deus está falando para o seu povo, prestem atenção, saiam das covas, saiam das cavernas, saia das fortalezas, mostra a cara, não seja medroso e nem tímido, e vá agir, vá votar, amém? Porque se você não votar, esse sistema vai continuar. Né? Então, não fique em cima do muro, não fique escondido, não fique com medo, não, mostra a tua cara e vai votar, amém? Com a sua arma, e Deus vai te dar a vitória, e Deus vai tirar o povo, Deus vai tirar o seu povo e todos os brasileiros da mão dos midianitas, amém? Aleluias. Então, nós, povo de Deus, povo pequeno, não importa. Se formos 300, se formos aqui nessa nação 1 milhão, 20 milhões, nós podemos vencer os inimigos, amém? Porque se Deus está conosco, estamos orando. E eu quero dizer para vocês que, depois de tanta oração, nós já estamos vendo diferença, amém? Mas ainda a guerra não terminou, não. Semana passada, eu quero dizer para vocês que o Senhor me acordou e falou, olha, as potestades estão trabalhando. Ore, ore, ore. Mas o Deus a quem nós servimos é Deus grande e poderoso e está no controle, amém? Feche seus olhos e vamos orar a Deus, vamos agradecer. Pai, nessa noite te agradecemos pela tua palavra que tem poder, que nos ensinou tudo o que está acontecendo nessa nação, nas nossas vidas, que o Senhor está no controle, o Senhor permitiu, mas que agora, quando o seu povo clama, quando esta nação está clamando, um povo que se chama pelo seu nome,